O Brasil recebe hoje mais 600 mil vacinas da Pfizer e você vai ver também. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, é um dos alvos de uma operação da Polícia Federal sobre facilitação de exportação de madeira ilegal. A Índia registrou um novo recorde mundial de mortes por Covid em um único dia, mais de 4.500. A vacinação para pessoas com comorbidades provocou uma corrida por atestados médicos e várias cidades investigam fraudes. A União Europeia vai permitir a entrada de pessoas de fora do bloco e que já foram vacinadas contra a Covid. Você vai ver a partir de agora no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde. Mais de 600 mil doses da vacina da Pfizer chegam hoje em Viracopos, em Campinas. A remessa faz parte do primeiro contrato de 100 milhões de doses. O avião que traz 629 mil doses da vacina da Pfizer-BioNTech contra a Covid-19 ao Brasil chega nesta noite ao Aeroporto Internacional de Viracopos, no interior paulista. Essa é a quarta remessa do primeiro contrato de 100 milhões de doses feito pela farmacêutica com o governo federal. Até o momento, 2 milhões e 200 mil doses foram entregues ao Ministério da Saúde. No último dia 14, a Pfizer anunciou a assinatura do contrato para a venda de mais 100 milhões de doses da vacina para o Brasil. De acordo com a empresa, as entregas estão planejadas para acontecer até o final do quarto trimestre de 2021. Um esquema de segurança da Polícia Federal acompanha o desembarque e transporte do imunizante até o centro de distribuição do Ministério da Saúde em Guarulhos, na Grande São Paulo. A Pfizer é a terceira vacina a ser usada no país para o enfrentamento da pandemia. Essas doses precisam ser armazenadas em caixas com temperaturas entre 25 e 15 graus negativos por no máximo 14 dias. O imunizante da Pfizer foi o primeiro a obter registro sanitário definitivo pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária em fevereiro deste ano. A greve dos funcionários do metrô em São Paulo continua. A paralisação que chegou a deixar as estações da linha 1 azul, 2 verde, 3 vermelha e 15 prata completamente fechadas é para reivindicar aumento salarial. O sindicato da categoria diz que representantes do metrô não participaram de uma audiência de conciliação marcada para ontem no Tribunal Regional do Trabalho. A SP Trans, a empresa que administra o transporte público na cidade, colocou ônibus para fazer o mesmo trajeto das linhas de metrô. As linhas amarela e lilás, que são privadas, não tiveram as atividades paralisadas e funcionam normalmente entre as estações. A linha 1 azul funciona entre as estações Ana Rosa e Luz. A linha 2 verde funciona entre Alto do Ipiranga e Clínicas. A linha 3 vermelha está aberta entre Besser Moca e Santa Cecília. A linha 15 prata continua totalmente fechada. A crise entre palestinos e israelenses no Oriente Médio tem repercutido no mundo todo. Manifestações foram registradas em vários países. 212 palestinos e 12 israelenses morreram desde o início dos confrontos, há cerca de 2 semanas. Em Beirute, capital do Líbano, palestinos e apoiadores do movimento armado Hezbollah foram às ruas apoiar a causa palestina. Hoje estamos aqui para provar que os palestinos não são os únicos donos da causa palestina, mas também os libaneses e todo o povo árabe. E assim como eles dizem, oferecemos o nosso sangue e espírito por vocês, Palestina. Dizemos a mesma coisa. Mais de 100 pessoas se concentraram em frente à Embaixada de Israel na Espanha, pedindo o fim da agressão indiscriminada e violação dos direitos humanos. Gritos de ordem como "as terras roubadas vão ser tomadas de volta" foram entoados durante o ato. Famílias que vivem nessas casas há anos, as levaram para fora e agora dizem que tem que deixar o local para levar os israelenses para essas casas. Claro, uma vez que você vem buscar sua casa, você tem que lutar, porque não é seu direito tomar uma casa que não é sua. Não é seu direito comprar uma casa que não é sua. No Irã, manifestantes queimaram bandeiras dos Estados Unidos, aliado de longa data dos israelenses. O dia foi de mais confrontos em Israel. Na cidade de Hebron, perto da mesquita Al-Hussein, forças de segurança e palestinos se atacaram. Em Jerusalém, embates foram registrados perto do portão de Damasco, com autoridades israelenses disparando canhões de água, granadas de choque e gás lacrimogênio. Várias prisões foram realizadas no local.
O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o presidente do IBAMA, Eduardo Bin, são alvos de uma operação que investiga a exportação ilegal de madeira. A ação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A ação da Polícia Federal tem entre seus alvos endereços ligados ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A investigação também mira funcionários da administração pública acusados de facilitar a exportação ilegal de madeira. As medidas determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes têm como objetivo apurar crimes de corrupção, advocacia administrativa, prevaricação e facilitação de contrabando. Ao todo, 160 policiais federais cumprem 35 mandados no Distrito Federal, no Pará e em São Paulo. A casa de Salles, na região central de São Paulo, o imóvel funcional que o ministro ocupa em Brasília e um gabinete da pasta no Pará estão entre os endereços visitados pelos agentes da Polícia Federal. A Justiça determinou o afastamento preventivo de 10 agentes públicos, ocupantes de cargos e funções de confiança no Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis e no Ministério do Meio Ambiente. Um deles é Eduardo Fortunato Bin, presidente do IBAMA. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, também pediu a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Salles. O Supremo Tribunal Federal ainda ordenou a suspensão imediata da aplicação da medida que teria sido elaborada a pedido de empresas com cargas apreendidas no exterior e resultou na regularização, segundo a PF, de cerca de 8.000 cargas de madeira ilegal. As investigações começaram em janeiro, segundo a Polícia Federal, a partir de informações obtidas de autoridades estrangeiras que noticiavam um possível desvio de conduta de servidores públicos brasileiros no processo de exportação de madeira. O Brasil já se aproxima de 440 mil mortes por Covid-19. A média móvel de vítimas por dia continua abaixo de 2.000. O Ministério da Saúde confirmou mais 2.513 mortes por Covid-19 no Brasil, elevando o total de vítimas para 439.050. A pasta também registrou mais 75.445 novos casos. Agora são mais de 15.732.000 diagnósticos positivos no país desde o início da pandemia. A média móvel permanece abaixo de 2.000 óbitos. Ficou em 1.930 vítimas. A última vez em que o número atingiu esse patamar foi em 16 de março. Já a média de novos casos subiu novamente e está em 64.304 confirmações diárias. Na variação da Covid por regiões, agora 2 estados apresentaram tendência de alta nas mortes: Amazonas e Piauí. Em estabilidade estão Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. 14 unidades da federação aparecem com queda: Acre, Alagoas, Amapá, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Roraima e Tocantins. O avião com mais de 620 mil doses da vacina da Pfizer chega hoje em Viracopos, no interior paulista. A gente mostrou já na primeira reportagem, vai aumentar o número de brasileiros imunizados no país. O Brasil já aplicou 59 milhões e 600 mil doses das 3 vacinas aplicadas no Plano Nacional de Imunização contra a Covid. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, quase 40 milhões de brasileiros já foram vacinados com a primeira dose. Isso equivale a 18,84% da população. E mais de 19.711.000 pessoas receberam a segunda dose da vacina. De um dia para o outro, foram aplicadas mais de 922 mil doses das vacinas da Pfizer, Coronavac e da AstraZeneca. A vacinação de pessoas com comorbidades tem causado uma corrida por atestados médicos no país. Para furar a fila, algumas pessoas têm recorrido a laudos falsos que atestam problemas de saúde. Várias cidades brasileiras investigam esse tipo de fraude. Quem apresentar atestado falso e for flagrado pode responder por crimes de falsidade ideológica e falsificação de documentos. Uma das suspeitas de fraude foi registrada na cidade de Marília, no interior de São Paulo. Os profissionais da saúde perceberam que algumas pessoas apresentavam receitas de parentes para tentar se vacinar. Em outros casos, os laudos médicos estavam rasurados
ou mesmo falsificados. Nós tivemos desde rasura até inclusão de algumas patologias em atestados médicos, né? E como foram descritos com caneta diferente e em locais inapropriados, né? Como nós já trabalhamos na saúde há vários anos, então nós temos já uma percepção dos locais corretos aonde deve estar descrito a patologia e a letra, né, do profissional que deve ser contínua, com a mesma caneta, né? Não pode ter rasura, e nós observamos isso em algumas situações. Denúncias parecidas foram registradas nos estados do Amapá, Paraíba e Rio de Janeiro. A repetição dessas ocorrências levantou a suspeita das autoridades sobre a existência de um esquema para furar a fila da vacinação. O Plano Nacional de Imunização classificou como grupo de risco aquelas pessoas que têm algum tipo de doença e por isso precisam receber a vacina o mais rápido possível. Fazem parte dessa lista pacientes com diabetes, hipertensão, problemas cardíacos e obesidade mórbida, entre outros. No total, são mais de 17 milhões de brasileiros. E quem fura a fila coloca a vida dessas pessoas em risco. A partir do momento que nós deixamos de seguir esse plano de imunização do Estado, nós também ficamos à mercê de ter falta de vacina. Então, eu tenho que seguir o protocolo de forma correta e assim garantir a vacina para aqueles pacientes com comorbidades graves. Em São Paulo, para evitar as fraudes, a Secretaria de Saúde do Estado determinou que os postos de vacinação façam uma checagem rigorosa na documentação apresentada pelos pacientes. Até o registro dos médicos será verificado. Apenas profissionais que estão na ativa podem assinar os laudos. Esse advogado alerta que quem tentar aplicar o golpe e for descoberto pode ser preso em flagrante e responder pelos crimes de falsidade ideológica e adulteração de documentos, entre outros. A pessoa que vai lá e faz um pedido para o médico e o médico concorda com isso, ambos participam desse crime. Ou seja, quem pediu o atestado e o médico concordou com isso, a pessoa que pediu cometeu um crime de falsidade ideológica ali, criando uma falsa existência de uma comorbidade inexistente, e o médico atestou isso indevidamente no papel. E ali, se a pessoa foi até um posto de vacinação e fez uso desse documento, isso ainda é um outro crime, que é o uso de documento falso. A somatória de todos esses fatores pode gerar uma penalidade até consideravelmente alta. As penas para esses crimes podem variar de 1 até 5 anos de prisão, dependendo das circunstâncias. Não adianta a gente criticar o sistema político, não adianta a gente criticar o sistema nacional, quando a gente faz isso nas pequenas coisas. A gente tem os nossos momentos. Vai chegar o momento que a gente vai ter acesso à vacina conforme a nossa faixa etária, conforme as nossas necessidades. Ultrapassar isso e passar na frente daquele que realmente precisa é talvez matar aquele que precisa. Depois do intervalo, a gente traz um resumo de como foi até agora o depoimento de Eduardo Pazuello na CPI da Covid no Senado. E você vai ver também que a Índia bateu um novo recorde mundial de mortes pela doença em um único dia. Voltamos já. Uma e 17 no horário de Brasília, a gente volta a falar da greve do metrô em São Paulo. A Justiça do Trabalho determinou em uma liminar que 80% dos trabalhadores atuem nos horários de pico e 60% nos outros horários. Se essa regra for descumprida, a multa diária é de R$100 mil. A paralisação foi decidida ontem em assembleia. Os metroviários reclamam porque estão há 2 anos sem reajuste, reclamam também da precarização do trabalho e da retirada de direitos. O metrô afirma que fez até uma proposta salarial acima do que é praticado no mercado de trabalho. Vamos atualizar então as linhas que estão funcionando no momento. Linha amarela e lilás, são linhas privadas, não tiveram alterações, não tiveram atividades paralisadas e estão funcionando normalmente entre as estações.
A linha 1 azul funciona entre Ana Rosa e Luz, a linha verde está funcionando entre Alto do Ipiranga e Clínicas, a linha vermelha entre Bresser Moca e Santa Cecília e a linha 15 prata, que é do monotrilho, continua totalmente fechada. CPI da Covid-19 houve hoje o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Ele falou sobre a gestão dele na pandemia e as decisões sobre o uso da cloroquina e da vacina da Pfizer. O general disse que se considerava apto ao assumir o cargo no Ministério da Saúde. O ex-ministro Pazuello afirmou que 29 países usam a cloroquina contra a Covid-19 e que no Brasil o medicamento é usado há 50 anos. Mas ele falou que nunca recomendou a distribuição do remédio sem prescrição médica, por também ser contra esse procedimento. Pazuello disse que o Ministério da Saúde orientou os médicos quanto ao uso do medicamento. Médico, se você decidir prescrever os seguintes medicamentos que estão sendo usados, atenção para a dosagem da segurança e atenção, não usem na fase final, porque a fase final está comprovada que não é a melhor forma de usar. Senhores, isso daí era o mínimo que eu poderia fazer, senão eu estaria prevaricando. Pazuello também falou que a negociação pela vacina da Pfizer aconteceu desde agosto de 2020. Ele garantiu que sinalizou o interesse do Brasil pela compra do imunizante, mas alguns ajustes deveriam ser feitos antes. Eu estou falando de dezenas de reuniões e discussões. Eu não estou falando de uma resposta. A resposta sempre foi: sim, queremos comprar. Está escrito em todo o final. É nosso interesse comprar da Pfizer, mas não posso comprar se você não flexibilizar tal medida, não posso comprar se você não auxiliar na logística de entrega. Isso é uma negociação. O ex-ministro ainda afirmou que tinha autonomia para tomar decisões em relação à saúde. O presidente da República falou para mim e para todos os ministros várias vezes: assunto de saúde, quem trata é o ministro Pazuello. Então, nunca, e vou repetir, nenhuma vez eu fui chamado para ser orientado pelo presidente da República de forma diferente por aconselhamentos externos. A Caixa Econômica paga hoje a segunda parcela do auxílio emergencial para trabalhadores nascidos em março. O valor vai ficar disponível na conta digital da Caixa e pode ser utilizado para compras, pagamentos e transferências bancárias. O saque para esse grupo vai ser aberto no dia 2 de junho. Hoje também foi liberada a segunda parcela para quem está no Bolsa Família e tem um número de identificação social final 2. Nesse caso, o dinheiro já fica disponível para saque. A Espanha aumentou a pressão diplomática sobre Marrocos por causa da onda migratória em Ceuta, no norte da África. O primeiro-ministro do país europeu, Pedro Sánchez, esteve no local onde chegaram cerca de 8.000 migrantes. De acordo com Sánchez, quem entrar irregularmente vai ser devolvido, seguindo os acordos assinados há anos com Marrocos. Em Madrid, a ministra espanhola das Relações Exteriores esteve com a embaixadora marroquina. Durante o encontro, a ministra expressou o descontentamento e a rejeição à entrada em massa de migrantes marroquinos em Ceuta. Há uma grande preocupação da parte dos ministros das Relações Exteriores da União Europeia. Esta é uma fronteira comum ao bloco e, como sabem, a imigração é uma questão muito sensível dentro da União Europeia. Concordamos em continuar um diálogo dentro do bloco sobre questões migratórias em reuniões futuras. Ceuta e Melilla, controladas pela Espanha há séculos e reivindicadas por Marrocos, são as únicas fronteiras terrestres entre a União Europeia e a África. De acordo com o Ministério do Interior espanhol, cerca de 4.000 migrantes já foram devolvidos a Marrocos. A crise surgiu em um momento de tensões diplomáticas entre os dois países. Rabat se irritou depois que Madrid decidiu, em abril, acolher o líder do movimento de independência do Saara Ocidental para receber tratamento em um hospital espanhol contra a Covid-19. Os deputados russos aprovaram uma lei em primeiro turno que proíbe a eleição de membros de organizações classificadas como extremistas. Essa medida mira o movimento do opositor Alexei Navalny. Antes de se tornar lei em definitivo, o projeto precisa ser aprovado em segunda e terceira leitura pela Duma, a Câmara dos Deputados russa. Na sequência, deve passar também pelo Conselho da Federação,
a Câmara Alta do Parlamento. O projeto proíbe a candidatura para as eleições legislativas de qualquer pessoa envolvida em uma organização tida como extremista e alcança qualquer indivíduo que tenha ocupado um cargo hierárquico em uma organização 3 anos antes de ser classificada desta maneira. Para os militantes, a retroatividade é de 1 ano. A iniciativa foi criticada por deputados do Partido Rússia Justa e do Partido Comunista, que geralmente acompanham o governo. Organizações ligadas a Navalny estão sendo julgadas e a promotoria pediu que elas fossem classificadas como extremistas 4 meses antes das eleições legislativas. A eleição de setembro vai ser delicada para a Rússia unida, impopular em um cenário de estagnação econômica e escândalos de corrupção, apesar da popularidade do presidente Vladimir Putin. A Índia registrou um novo recorde de 4.529 mortes por Covid em 24 horas, mas o número de novos casos caiu. Desde o início da pandemia, o país registra mais de 283 mil óbitos pela Covid-19. Nas 24 horas anteriores à divulgação do boletim, foram contabilizados mais de 267 mil novos casos, o que eleva a cifra de infecções a 25 milhões e 500 mil, um balanço superado somente pelos Estados Unidos. Nesse ritmo, a Índia pode chegar em primeiro lugar em número de casos da Covid-19 em junho. Especialistas afirmam que o número de vítimas na Índia é muito maior devido à forte subnotificação. A última onda da pandemia devastou a Índia durante 6 semanas, com escassez de leitos no hospital, oxigênio e medicamentos. Apesar do recorde de mortos, o número de novos casos permaneceu abaixo de 300 mil pelo 3º dia consecutivo, o que pode sinalizar a diminuição da curva de infecções. Os representantes dos 27 países da União Europeia chegaram a um acordo que permite a entrada de viajantes de países de fora do bloco que já estão totalmente vacinados contra a Covid. Diante da proximidade da temporada de verão, os embaixadores dos países membros aprovaram uma recomendação da Comissão Europeia, mas a aplicação não é obrigatória. Os embaixadores da União Europeia concordaram em atualizar a abordagem para viajar de fora do bloco. O Conselho agora recomendou aos Estados-membros aliviar alguma das restrições atuais, em particular para aqueles vacinados com uma vacina autorizada pela União Europeia. Um dos pontos centrais do acordo é a flexibilização do nível de novas infecções. Para que o país seja considerado seguro e possa receber os viajantes, o número de casos de Covid-19 por 100 mil habitantes em um período de 2 semanas será aumentado de 25 para 75. Atualmente, as viagens não essenciais para o espaço da União Europeia são proibidas, à exceção de um pequeno grupo de países considerados seguros por seu baixo número de casos de Covid-19. Essa edição fica por aqui, daqui a pouco tem outras informações com a Juliana Dariva e no YouTube você pode rever nossas reportagens. Tchau, boa tarde.